Olá, Igreja Família. Chegamos em Marcos, capítulo de número 2, na nossa série e campanha O Caminho, onde estamos estudando diariamente os Evangelhos de Jesus Cristo, capítulo por capítulo. Que maravilhoso tem sido crescer junto da palavra. Nós temos ouvido tantos testemunhos de pessoas abençoadas e famílias transformadas através da mensagem do Evangelho. E hoje eu quero destacar com vocês Jesus numa casa em Cafarnaum, é o capítulo 2 de Marcos, onde ele cura aquele paralítico que é descido pelo telhado por 4 amigos que o carregaram. Está em Marcos capítulo 2, de 1 até 12. Conta a história deste homem. E eu quero destacar muitas coisas boas aqui e vou destacando os versículos ponto a ponto, para você não perder nada sobre os grandes ensinamentos de Jesus em meio a esse milagre. E a primeira lição que a gente aprende com Jesus em Marcos 2 é que Jesus sempre procura algo positivo em meio à dor. Toda vez que ele nos olha, ele acha algo positivo mesmo em tempos de dor. Marcos capítulo 2, versículo 5 diz: vendo a fé que eles tinham. Jesus viu um paralítico, Jesus viu 4 homens descendo esse paralítico pelo telhado, mas a Bíblia diz que o que ele vê primeiro, em vez dele ficar vendo sempre as coisas ruins, ele vê algo positivo, ele vê a fé daqueles 4 homens. Aprenda com Jesus, em vez de olhar apenas para as coisas ruins, para as coisas difíceis, para a sua dor, para as suas perdas, ache algo positivo. Sempre tem algo positivo em meio à sua dor. Essa é a primeira coisa que nós identificamos aqui. Jesus sempre vê algo positivo em primeiro lugar. Quando você peca, ele vê algo positivo, que ele pode transformar e você será um cristão melhor. Quando você erra, quando você está em meio à dor, Jesus sempre vê algo positivo em meio à dor. Essa é a primeira verdade, o primeiro ensino desse capítulo 2 de Marcos. O segundo ensino está ainda no versículo 5. A gente vai aprender que Jesus, ele transmite calma aos corações aflitos. Jesus sempre vai transmitir paz e calma a um coração aflito. O versículo 5, a parte A, Jesus diz ao paralítico: filho. Jesus chama aquele paralítico de filho. Imagine aquele homem, tantos anos enfermo, sozinho, agora ele é carregado por 4 amigos que o levam até Jesus e Jesus o chama de filho, porque Jesus transmite calma. Nunca perca isso de vista. Não importa o que você faça, não importa o que você deixe de fazer, Jesus sempre lhe vê como filho. Você é um filho amado do Pai. Ele tem um projeto e um plano para a sua vida. Então Jesus sempre transmite essa calma. No meio da luta, ele diz: filho, eu estou com você. No meio da dor, ele diz: filho, eu conheço você. No meio de uma perda, ele diz: filho, eu vou fazer a obra na sua vida. Jesus sempre faz isso conosco. Então receba a atenção, a presença, a palavra, o carinho, o abraço de Jesus. Ele sempre faz isso. Terceira coisa que aparece aqui em Marcos 2, que é espetacular: Jesus sempre leva perdão a todos. Esse homem ouviu essa palavra de Jesus. Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus tem o poder de nos perdoar. O pecado adoece o ser humano. O pecado não confessado mata o ser humano espiritualmente. Mas Jesus nos perdoa, Jesus nos restaura, Jesus nos purifica. E a palavra de Jesus a esse homem foi que o verdadeiro problema dele, o maior problema dele era o pecado. Não era aquela paralisia física, era paralisia espiritual. Pode ter certeza, só Jesus resolve o problema da sua paralisia espiritual, porque o pecado paralisa, estagna você, mas Jesus lhe perdoa, Jesus apaga o seu passado e Jesus lhe dá a chance de recomeçar.
porque Jesus sempre perdoa os nossos pecados. O que temos que fazer é apenas confessar nossos pecados, crendo que o seu sangue naquela cruz nos purifica de todo o pecado. Outra lição que aparece em Marcos 2 é que Jesus confronta o espírito de religiosidade que existe entre nós e que existia naquela época. Jesus confronta a religiosidade de um ambiente. Os versículos de 6 a 9, Jesus percebe que aqueles mestres da lei, fariseus, estavam dizendo: quem pode perdoar pecados? Como esse homem pode perdoar pecados? E Jesus vai dizer: o que é mais fácil fazer? Ou dizer ao homem: perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda. Sempre haverá mestres da lei, sempre haverão religiosos que normalmente são como esses homens de Marcos 2, eles são passivos, apenas ficam olhando, sentados e numa fé inoperante. E lembre-se, uma fé ativa sempre vai incomodar pessoas acomodadas na fé. Jesus chega ali para curar aquele homem e também para confrontar a religiosidade que estava ali. Jesus discerne espiritualmente o coração daqueles homens e ele vai declarar que a religiosidade inibe e amputa a atmosfera de fé. Não permita que a religiosidade ampute aquilo que Deus quer fazer na sua vida ou roube a atmosfera de fé. Jesus naquele dia também confrontou, Marcos 2, de 6 a 9, a religiosidade daqueles homens. Ainda mais, Jesus, quinta lição, ele desafia o enfermo a ter fé. Ele disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, versículos 10 e 11. Jesus sempre nos desafia a crer no poder dele, a ter fé que ele pode fazer muito mais por nós. Essa foi a quinta ação de Jesus no meio daquele problema. Onde há um problema, há um desafio para a sua fé. Esse problema que você está enfrentando hoje é um desafio para a sua fé, um desafio para você crer. Decida hoje aplicar fé como aqueles homens, porque a Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Que eu e você sejamos pessoas de fé, que carregam paralíticos, o levam até Jesus, gente doente, gente acamada, gente perdida, porque nós cremos no poder da fé que transforma. Nós podemos crer que Jesus ainda cura, perdoa pecados e restaura os caídos, e que nós precisamos nos esforçar. Olha, aqueles homens se envolveram com a dor do paralítico, eles tiveram fé, eles tiveram compaixão, eles também envolveram seu esforço, seu recurso e, acima de tudo, sua perseverança. Porque quando eles chegaram, não tinha como entrar na casa, então eles decidem subir no telhado, eles inovaram. Com Jesus você pode inovar, sempre haverá um caminho no meio do impossível. Não perca essa palavra de fé, desenvolva a sua fé, creia que há um caminho novo de Deus no meio dessa situação difícil que você está vivendo. Deixe Deus fazer na sua vida e deixe Deus usar a sua vida para levar essa palavra de fé e restauração a outros também. Guarde isso no coração e vamos em frente à nossa série O Caminho, mergulhando na vida de Jesus. Um forte abraço e até o novo capítulo do Evangelho de Marcos.